Bem-vindos ao Debate. Hoje nós vamos fazer uma troca de perspectiva sobre um tema fascinante. Mas antes, imagine a seguinte cena. O prédio onde você está, começou a pegar fogo de repente. Nossa, tá. O alarme está soando, a fumaça está invadindo os corredores, sabe? E, assim, as pessoas ao seu redor estão entrando em pânico absoluto. Um caos total. Exato. E bem no meio desse desespero, alguém para na sua frente e te entrega um manual de engenharia super complexo, cheio de cálculos estruturais para você ler ali na hora. O que não faz o menor sentido prático no momento, né? Pois é. É exatamente essa sensação de choque e, aparente contradição que temos quando entramos no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos fazer uma análise aprofundada de um dos momentos mais tensos do nosso material de origem. É porque o incêndio, nesse caso, é emocional, né? Está acontecendo ali na última ceia. Pense na cronologia daquela noite. Jesus acabou de lavar os pés dos apóstolos. O que, por si só, já inverte toda a lógica de poder deles. Exatamente. E logo em seguida, ele joga uma bomba atrás da outra. Ele diz que um deles vai traí-lo. Diz que Pedro, o líder natural do grupo, vai negá-lo 3 vezes antes do sol nascer. E, sabe, o pior de tudo, anuncia que está indo embora. Indo para um lugar onde eles não podem segui-lo. Isso. A sala inteira está tomada por uma insegurança palpável. É um medo visceral de abandono. E é exatamente desse cenário sufocante que emerge a nossa questão central de hoje. Nós vamos olhar para o início desse capítulo 14 e explorar uma tensão muito clara no material. Que é sobre o que Jesus está realmente fazendo ali. Esse texto é fundamentalmente a fundação teológica e ontológica mais inegociável sobre a Santíssima Trindade e a divindade de Cristo. É o ápice da doutrina. E eu já sou muito mais inclinada a ver isso por um ângulo existencial. Para mim, a passagem é primariamente uma obra-prima de cuidado pastoral. O foco dele ali é gerenciar o trauma iminente e impedir que a mente daqueles homens entrasse em colapso. Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dessa visão relacional e pastoral, sabe? Mas vamos olhar para a primeira coisa que Jesus exige deles quando o caos se instaura. Tá, vamos lá. Ele diz, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Sabe, isso não é um tapinha nas costas do tipo, confia em mim que vai dar tudo certo. Você diz pelo peso teológico da frase em si. Exato. Teologicamente falando, isso é explosivo. Ele está dizendo a judeus monoteístas estritos que a fé que eles têm no Criador do Universo deve ser, exatamente a mesma fé que eles devem ter nele, o carpinteiro que está ali, sentado à mesa com eles. Ele está igualando o filho ao pai ali na hora. Diretamente. As afirmações que vêm depois, como eu sou o caminho, preparam o terreno para os futuros concílios. A doutrina aqui não é um detalhe, ela é o prato principal. Todo o conforto que os apóstolos recebem só existe porque essa robusta verdade sobre a essência de Deus acaba de ser revelada. Mas peraí, se a ontologia e a doutrina fossem o foco principal, Jesus teria começado com uma aula teórica e não é isso que acontece. O problema crônico daquela sala não é a falta de um diploma em teologia, sabe? Mas a verdade é estabelecida. Sim, mas o problema imediato deles é o terror. Por isso, a mesmíssima frase começa com não se perturbe o vosso coração. Isso não é uma sugestão de um amigo simpático, é uma ordem espiritual diretiva. Certo. Jesus está essencialmente dizendo que o mundo lá fora vai entrar em guerra amanhã de manhã. O Império Romano, os líderes religiosos, eles vão esmagar a todos. O caos vai reinar lá fora, mas o discípulo não pode viver em guerra interior. Toda a teologia altíssima que vem depois serve inteiramente a esse propósito relacional e pedagógico. É uma leitura interessante. Ele não está ditando um manual dogmático frio, né? Ele está oferecendo um destino de acolhimento para corações inquietos. Eu concordo que o objetivo também é acalmar o coração. A questão principal é como ele faz isso. O meu ponto é que um conforto puramente emocional não sustenta ninguém diante de uma cruz romana. Tá, mas a relação humana e a promessa de estar juntos sustentam. Sustentam até a página 2. Para que o cuidado pastoral funcione de verdade, ele precisa estar ancorado na realidade de quem Deus é. A doutrina é o conforto.
Quando Jesus promete as muitas moradas e se coloca como o caminho, ele dá a eles uma segurança baseada num fato ontológico. Já que você tocou nas muitas moradas, eu abordo isso de uma maneira diferente. Porque quem está nos ouvindo agora provavelmente deve estar pensando naquelas mansões no céu que a gente canta nos hinos, né? O senso comum aponta bem para isso. O céu bonito. Pois é, mas a beleza pastoral do texto quebra essa ideia. A palavra grega original aponta muito mais para uma linguagem de permanência e acolhimento. Jesus não está prometendo uma arquitetura celeste, tipo um condomínio de luxo nas nuvens. Você traduziria de que forma pastoral, então? A tradução mais fiel para a dor daquele momento é há lugar para você na intimidade de Deus. Ele está dizendo a homens desorientados que eles não estão perdidos. Vocês têm um destino relacional. E é aí que o texto nos dá uma das interrupções mais fascinantes de todo o Evangelho, que é quando Tomé corta a fala de Jesus. Sim, e historicamente, Tomé carrega essa forma super injusta de ser o cético chato, né? O cara que duvida de tudo. Ele é quase sempre retratado assim pela tradição. Eu acho muito injusto. Ele não é fraco ou cínico aqui. Ele é apenas honestamente brutal. Ele é a voz honesta da confusão na sala. Pensa bem, eles largaram tudo, quase foram apedrejados várias vezes, e agora que acham que chegaram lá, o mestre diz: "Tô indo embora, mas vocês sabem o caminho." A frustração dele faz sentido. Faz muito sentido. A resposta de Tomé é de uma vulnerabilidade incrível. Senhor, nós não sabemos nem para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Sim. E Jesus não repreende essa confusão. Ele pega essa ansiedade e, em vez de dar um mapa, entrega uma progressão existencial. Caminho por onde andar, verdade no que confiar e vida no que você se torna. Eu entendo por que você pensa assim, e essa progressão existencial é inegável. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa resposta. Claro. Quando olho para "eu sou o caminho", a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu vejo a mais pura afirmação de exclusividade ontológica. Imagina o seguinte: a humanidade está diante de um abismo infinito e Deus está do outro lado. Tá. Um guia comum diria olha, andem por aquela ponte ali. Mas a revolução aqui é que Jesus não aponta para uma ponte. Ele diz: eu sou a própria matéria da ponte. Só Deus pode levar a Deus. É uma imagem muito poderosa. E eu prefiro usar "vem ao Pai" em vez de "vai ao Pai", porque denota essa profunda unidade, sabe? Não é apenas uma escatologia sobre o futuro, é sobre a pessoa de Cristo no presente. O problema é que a imagem da ponte é fantástica para nós, hoje. Nós temos 2000 anos de debates teológicos nas costas. Mas, naquela sala, a teoria não está batendo com a prática. Como assim não bate? Se a ontologia e o caminho estão tão perfeitamente estabelecidos na pessoa de Jesus, por que os apóstolos continuam falhando miseravelmente em ver a linha de chegada que está bem na frente deles? Ah, mas a interrupção de Filipe logo a seguir prova justamente o meu ponto. Prova? Como? Para mim, Filipe é a prova de que a teologia pura não estava resolvendo a crise. Jesus acaba de dizer que é o caminho. E a reação de Filipe é de cortar o coração. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É uma falha imensa de percepção, sem dúvida. Sim, e isso revela o escândalo da proximidade. A tragédia ali não é a ausência de Deus. É a completa incapacidade humana de reconhecê-lo quando ele desce ao nosso nível. Filipe passou tanto tempo com Jesus e não percebeu que já estava vendo Deus. Eles queriam sinais majestosos e ele estava ali partindo o pão. Exatamente. A teologia surge desse fracasso humano em compreender. Olha, a ignorância dele é real. Mas eu rebato focando na precisão doutrinária. O fato de Filipe não entender é o gatilho que obriga Jesus a fazer a maior revelação trinitária do texto. Aquela frase emblemática, né? Quem me viu, viu o Pai. Na formulação exata, o Filho revela perfeitamente o Pai, sem mistura e sem separação. Ele afirma: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Que é uma frase que frita a mente humana até hoje. Frita completamente. Mas é a realidade explícita da comunhão divina. Isso não é só poesia para acalmar os nervos.
O que salva o intelecto de Filipe é a realidade brutal de que o homem à sua frente tem a mesma essência divina do Pai. Essa é uma argumentação convincente, mas você considerou como essa teoria monumental se traduz na prática na manhã seguinte? Porque Jesus dá um passo adiante e promete algo assustador. Você diz sobre as obras maiores. Isso. Ele diz que aquele que crê fará obras ainda maiores. Olha o contraste. Como é que pescadores aterrorizados vão fazer obras maiores que as do próprio Cristo? A resposta está na própria Trindade. A chave da frase é que ele diz, pois eu vou para o Pai, o que fecha o tema trinitário. Como assim? É a ida ao Pai que envia o Espírito Santo. A comunhão perfeita com Deus é o que permite realizações milagrosas sustentando a igreja. Tá, eu concordo que o mecanismo é o Espírito Santo, mas a gente precisa fazer um ajuste crucial no material, porque muito ouvinte deve pensar, sei lá, que a gente vai abrir o Mar Vermelho de novo. As pessoas pensam em milagres maiores e em poder físico. Pois é, mas obras maiores não significa maiores em poder, significa maiores em alcance. Espera, você está dizendo que é sobre a escala da operação, não sobre o espetáculo? O inteiro vai atravessar oceanos. A mensagem pastoral aqui não é só consolo, é resgate de propósito. Essa percepção da escala geográfica em contraste com o ministério local é fantástica. E olha, é aqui que os nossos argumentos convergem. Ambos concordamos com a chave de ouro desse texto. A chave hermenêutica de Pentecostes. Exato. O entendimento dos discípulos antes de Pentecostes é lento, pesado. Tudo o que eu falei sobre doutrina e você sobre o abraço pastoral. O problema não era a falta de caminho, era eles não perceberem que o caminho estava diante deles. A cegueira pelo medo era muito grande. Tudo só se abre após o Espírito Santo. Sim. Toda a profundidade trinitária foi uma semente de tempo que só floresceu quando o Espírito Santo ativou a memória deles lá na frente. E quando essa luz acende em Pentecostes, eles não apenas entendem a teologia, eles experimentam o conforto definitivo. O alívio não é só esforço mental, sabe? É habitação divina. Então, para resumir a minha posição, eu recapitulando aqui, vejo que o Evangelho de João 14 transcende o mero consolo. Ele finca as bases inabaláveis da união entre o Pai e o Filho, estabelecendo a verdade exclusiva da salvação. E eu sigo firme, resumindo minha visão de que a genialidade de Cristo foi encapsular o maior mistério do universo em pílulas de puro acolhimento relacional. Usar a essência de Deus para curar corações aterrorizados. Nós concordamos que a passagem exige a chave de Pentecostes para ser compreendida na totalidade, mas mantemos essa tensão rica sobre qual era o objetivo pedagógico principal ali na última ceia. Doutrina temporal contra resgate existencial imediato. Que é o que torna o texto tão brilhante. É valioso demais ler a passagem por essas duas lentes simultaneamente. A grandeza inacessível da Trindade e a intimidade próxima daquelas muitas moradas. Com certeza. E há camadas ainda mais profundas na dinâmica entre os apóstolos, para quem está ouvindo investigar no próprio texto. Muito mais para explorar, sem dúvida. Mas voltando à nossa imagem inicial do prédio em chamas, talvez a grande revelação de João 14 não seja apenas que o manual de engenharia foi entregue no meio do fogo. Talvez seja a provar que quem escreveu o manual não ficou seguro na calçada. Ele entrou no fogo e se tornou a porta de saída. E saber que ele está no meio do fogo com a gente é, afinal, o melhor motivo para não deixar o coração se perturbar. Fica a reflexão, né? Se o caminho já está presente à mesa, por que temos tanta dificuldade de reconhecê-lo na nossa própria crise? Uma excelente questão para levarmos conosco.